Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui fechando um pequeno ciclo neste dia de hoje, um ciclo maior, já nos aproximando do final de semana, e um ciclo ainda maior, porque o nosso ano de 2022 termina amanhã. Com muita alegria, estamos aqui neste momento, reunidos em nome de Jesus, rogando ao nosso mestre, ao nosso guia, que possa nos abençoar, nos proteger, nos auxiliar, nos fortalecer, que Jesus esteja conosco em todos os momentos da nossa vida, em todos os instantes, e que nós possamos finalizar este ano, neste momento juntos, em oração, doando as nossas melhores energias em formas de vibrações de luz, de paz, de amor, que se transmutam e são feitas medicamentos para que sejam levadas essas energias para aquelas pessoas que estão muito mais necessitadas do que nós, de amor, de carinho, de esperança, de vontade de viver. Então, nesse instante, ao mesmo tempo que nós abrimos os nossos corações para estarmos juntos neste fim de ano, nós também doamos tudo o que há de melhor nesse momento para que a espiritualidade amiga possa converter em medicamento, em auxílio aos nossos irmãos. Vamos, nesse instante, nos unirmos, sim, mas vamos abrir a nossa mente para os ensinamentos da noite de hoje. E ao orarmos, vamos sim nos conectarmos com os nossos familiares, os nossos amigos e todos aqueles que nós queremos dar as mãos neste momento, trazendo para receber essas vibrações, trazendo para juntinho de nós. Sejam familiares ou amigos encarnados ou desencarnados, não tem problema. Mas vamos juntos estarmos aqui agora, em nome de Jesus, rogando a Ele que os nossos lares sejam abençoados, que as nossas cidades, o nosso país, o nosso mundo terra seja abençoado. E neste momento sagrado, onde tantos elevam o pensamento ao anjo da guarda, a nossa Mãe Santíssima e a Jesus, essa hora das 18 horas, tão sagrada, durante tantas gerações, que possamos unir, sim, as nossas vibrações para fecharmos este pequeno ciclo anual que estamos fechando agora. Então, eu vou pegar neste momento um texto que eu vou ler para vocês. O livro se chama Hora Certa, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, para que depois a gente possa fazer as reflexões. Hora Certa, Emmanuel. Referimo-nos ao trabalho quase sempre mentalizando nossas tarefas imediatas, que se relacionem com os nossos próprios interesses. Isso é compreensível e justo. De permeio, temos a faixa disponível de tempo claramente nosso, que habitualmente despendemos através de entretenimentos diversos ou movimentos inúteis, com total esquecimento do trabalho que exigimos dos outros. Deixa que a tua memória retroceda no tempo, refletindo nos benfeitores anônimos que te ensinaram a mobilizar os primeiros passos, e agradece. Agradece aos que te carregaram um corpo ainda frágil, aos que se esforçaram junto de ti para que aprendesses a balbuciar o nome de Deus, aos que te deram as primeiras palavras, aos que, usando tato e carinho, te transmitiram as noções primárias de higiene, aos que te medicaram na hora certa para que a bronquite e o sarampo não te dilapidassem as forças nascentes, aos que velaram ao teu lado noites e noites,
a fim de que a febre não te consumisse as energias. Aos que te colocaram nos lábios as letras do alfabeto e aos que te encaminharam para o bem, suscitando-te no coração o respeito à vida. O trabalho que temos pela frente é de essencial prioridade e não deve ser adiado. No entanto, de quando em quando, é importante raciocinar sobre o trabalho que reclamamos dos outros, a fim de que aprendamos a agradecer. Emmanuel. Esta mensagem maravilhosa de Emmanuel nos traz um aspecto da gratidão. Mas a gente sabe que sempre que a gente está fechando ciclos, a gente faz reflexões. Seja a mudança de uma casa, seja as vésperas de um casamento, onde a gente vai se mudar de casa, da casa dos nossos pais, seja um fechamento no estudo, quando a gente termina um ciclo e vai para outro, a gente sempre faz reflexões nos ciclos da vida, quando esses estão finalizando. Algumas reflexões profundas que nos auxiliam profundamente. O caminhar, o aprendizado, a reparação dos nossos erros, que nos auxilia no processo evolutivo. E nós percebemos que esta reflexão profunda da vida nos leva a olhar para trás, porque inúmeras vezes nós estamos tão focados no nosso umbigo que esquecemos de olhar para trás. Outras vezes, estamos só angustiados com o futuro, com as ansiedades que nos consomem a alma, que esquecemos do presente e do passado. Outras vezes, nós focamos no passado de uma forma onde deixamos a depressão chegar e vivemos daquele passado como se ele não voltasse mais. Mas o que nos pede o fim de ciclo é uma reflexão onde nós possamos olhar para o passado de uma forma diferenciada. Olhar buscando enxergar toda a nossa caminhada neste ciclo. Então agora nós estamos olhando para 2022 especificamente. Desde janeiro que começou até agora o dezembro que está finalizando. E nós percebemos que nós aprendemos muito e temos que resgatar esses aprendizados que tivemos ao longo desse ano, os conhecimentos que adquirimos. E nós vamos surpreendendo com tamanha bagagem que nós estamos tendo e nós não nos damos conta. Por exemplo, nós tivemos, só aqui no estudo e oração, 3 vezes por semana, o estudo de uma página evangélica. Por mês, são 12 lições aprendidas. Então, são mais de 120 aprendizados em torno dessa doutrina que nos fortalece, que nos consola. E no trabalho? Quantas atitudes que nós aprendemos? Quantas pequeninas coisas diante de um programa de computador nós aprendemos? Ao longo das nossas compras, o uso do aparelho de celular, a forma como olhar um termômetro, qual remédio é bom para quê, quando cuidamos de nós e cuidamos dos outros. Foram milhares de aprendizados ao longo desse ano de 2012. E hoje sim, estamos mais sábios. Não falamos isso com arrogância, mas falamos com a responsabilidade de que hoje nós sabemos mais, sim, sobre muitas coisas. E isso é algo que a gente não pode fugir, porque quando a gente sabe, a gente precisa de dividir esse aprendizado com as pessoas, porque é assim que o mundo evolui, quando a gente compartilha aprendizados, sentimentos positivos, e quando a gente vai marchando sempre para frente, sempre em busca de algo
que nos traga esperança, que nos traga força, que nos traga luz, né? Então, quando nós olhamos ao longo desse 2022, nós vimos pequenas alegrias que nós fomos agraciados. Por exemplo, quando nós pedimos um pãozinho pela internet e vem um bilhetinho: Beatriz, receba o nosso pedido com carinho, nós agradecemos muito a escolha, tenha um excelente café da manhã. Uma pequena alegria, um mimo, uma flor que recebemos, o aniversário que conseguimos completar, pequenas alegrias de fazer um teste e dar negativo para um Covid. Então, nós vamos percebendo que esse ano nós tivemos inúmeras experiências repetidas com um olhar diferente, que se transformaram em novas, experiências novas que nunca tivemos. E assim fomos aprendendo e estamos crescendo. Pois bem, falar de gratidão é interessante. Emmanuel fala aqui, né, de uma forma interessante, que nós às vezes esquecemos totalmente do trabalho que nós exigimos dos outros, para hoje estarmos aqui vivenciando este dia, de 30 de dezembro de 2022. E aí, nós precisamos de refletir, sempre de tempos em tempos, sobre a importância dos benfeitores anônimos que existiram ao longo da nossa existência, que nós muitas vezes nos esquecemos. O médico que na sala de parto nos trouxe a esse mundo material e permitiu que o nosso espírito viesse aprender mais ensinamentos. A mão da técnica ou da enfermeira que nos segurou pela primeira vez. Os nossos pais biológicos que nos deram a vida. Aqueles pais que muitas vezes perderam as suas vidas, mas aqueles que nos criaram, fazendo o melhor que podiam, talvez pudessem fazer melhor, mas não saberiam como, né? E assim nós vamos pensando em todas as pessoas que poderiam ter feito diferente, melhor, sim, mas deram o seu melhor, né, naquele momento. Seja para costurar uma roupinha para nós, seja para fazer uma luvinha, um gorrinho de crochê, seja para poder fazer um docinho e enrolar, ou fazer um bolo de aniversário meio torto, diferente de uma confeitaria. Aqueles cientistas que estudaram e descobriram que gotinhas podiam salvar crianças de uma paralisia. Os cientistas que estudaram e descobriram medicamentos, sejam alopáticos, seja homeopatia, seja fitoterapia, mas hoje nós somos agraciados com uma infinidade de recursos para nos curarmos. A gratidão aos nossos antepassados, aos nossos pais, avós, bisavós, tataravós e assim por diante, que nos trouxeram a cultura, que nos trouxeram muito daquilo que nós sabemos, muitas das nossas crenças, muitos da nossa virtude, muito do nosso caráter. E assim, quando nós passeamos na nossa vida, nós percebemos aquela professora que nos levava o pirulito no Dia das Crianças comprado com o seu dinheiro, através do amor que sentia por nós. Aquele professor que nas provas colocava o bilhetinho e comentava a nossa questão, como poderíamos melhorar. Os familiares. Quantas vezes a reunião com primos, com amigos, fazendo das nossas tardes um parque de diversões, onde a queimada ou carimbada corria solto nas ruas das cidades do interior. Agradecemos aqueles momentos em que tivemos a oportunidade de sermos conduzidos pelos nossos pais para uma visita ao circo
e vermos aqueles números fantásticos. Aquele momento em que juntos em família cortávamos os plásticos e encapávamos os nossos livros, os nossos cadernos. E era tão bom aqueles momentos. E quantas vezes lavávamos a mochila bem lavadinha para aproveitar no ano seguinte. As inúmeras pessoas que trabalharam nos nossos lares ao longo dos anos, ou os inúmeros lares que nos aceitaram trabalhando ao longo dos anos, dando a oportunidade do pão na nossa mesa. Quantos anos de estudo, quantos anos de trabalho. Aquelas pessoas que estudaram e criaram os meios de transporte. E os transportes coletivos, que bênção! Minha mãe andava mais de uma légua para poder ir na escola, pelos caminhos da fazenda. Não tinha ônibus escolar, não tinha carro, só gente muito rica que tinha carro naquela época, né? Então, depois que foi melhorando, né? E às vezes era uma carona para a cidade com um caminhão leiteiro, onde as prosas corriam soltas. Hoje nós temos tantas oportunidades maravilhosas, mas foi aquela mãe que andava uma légua na terra, que comia as frutas da estação nas árvores, que fugia de cascavel. Foi aquela mãe que me ensinou a segurar no lápis. Aquela mãe me ensinou a fazer a letra A, porque na minha época não tinha nem prezinho. Eu sou antiga. Então, quando a gente vai vendo, são milhares de coisas na nossa vida que nós não agradecemos. Então, eu sinto informar que nós somos ingratos. Todos nós. Eu, vocês, todos nós. Temos uma parcela de ingratidão nos nossos corações. E me choca quando eu vejo o quanto que nós agradecemos quando tudo está 100% do jeito que nós imaginávamos. Mas quando não sai tudo como a gente queria, a gente vira a cara. Então, se eu vou comprar um buquê de rosas e eu vejo que aquele buquê, todas as rosas estão maravilhosas, a minha gratidão é de um jeito. E se a moça fala, olha, eu coloquei 11 flores assim, essa aqui tá assim, mas era a que a gente tinha aqui. Aham, tá. Não, nossa, que pena, tal. Né? A gente tinha que ter alegria de ter encontrado 12. Mas a gente tem uma exigência, principalmente com relação ao outro, né? E assim nós vamos precisar de entender o que é a gratidão. Porque a palavra de hoje, a palavra-chave, a palavra do fechamento de qualquer ciclo é gratidão. E quando eu digo qualquer ciclo, eu digo sobre os ciclos do dia a dia, né? Os nossos ciclos diários. Agradecer quando termina a noite e inicia o dia. Agradecer quando termina o dia e inicia a noite. Agradecer pela manhã, agradecer pela tarde, agradecer pela aula, agradecer pela carona, tantas gratidões. E às vezes no corre-corre da vida, a gente não para pensar em nós, a gente não para pensar na nossa vida, e com isso a gente às vezes é ingrato, porque a gente não para pensar no quanto recebemos. Mas precisamos de entender que a gratidão nada mais é do que o transbordar do nosso coração de amor. Então, a gratidão é como se fosse uma energia que sai do nosso coração, uma energia sagrada que tem o dom de curar. E o nosso coração fica cheio de amor, transborda quando a gratidão está presente.
no nosso ser. Nós podemos sentir gratidão por partes de nós mesmos. Eu posso sentir gratidão pelo meu lado professora, por um empenho, né? E por tanto aprendizado. Eu posso sentir gratidão pelas minhas mãos, que me auxiliam, gratidão pela minha inteligência, gratidão pela minha voz, por enxergar, gratidão por ter uma roupa, gratidão pela minha pele, que me deixa ter o contato com o universo. Eu posso ter gratidão pelo meu ser que existe, pelo meu corpo material, sim. Gratidão pelo meu espírito que não desiste, que continua nessa linha evolutiva. E gratidão eu posso ter por pequenos grupos de pessoas, por alguém. Gratidão por uma amiga, gratidão pelo meu pai, pela minha mãe, por uma irmã, por um familiar. Gratidão por alguém que trabalha para mim, gratidão por quem me emprega. Gratidão por quem cultiva a folha que eu vou comer amanhã. Então eu posso ter gratidão por uma parte de mim material, por uma parte de mim espiritual, gratidão por mim como um todo, gratidão pelo outro, gratidão por um grupo, gratidão pela humanidade, gratidão por alguém encarnado ou desencarnado, pelos seres vivos, por outros seres vivos, pelos vegetais, pela natureza, pelo universo. Não tem problema. Por onde quer que eu vá direcionar a minha energia de gratidão, ela leva o meu amor. E é por isso que o ato de agradecer opera verdadeiros milagres. A energia da gratidão, ela é capaz de restaurar aqueles buracos de carências afetivas, uns buracos energéticos que a gente fica vivenciando lutos, saudades. Quando eu dou valor ao que eu tenho, ao que eu sou, eu vou tampando esses buracos com a alegria de viver, porque eu percebo que eu tenho muito, 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 muito. E a falta se torna cada vez menor diante de tudo que eu tenho, daquela fartura. A gratidão, ela faz com que a gente se sinta bem em relação a gente mesmo. Então, ela eleva a nossa autoestima. Ela restaura a nossa integridade e o nosso sistema imunológico também fica bem alimentado pela energia da gratidão, porque gratidão é amor, é fortalecimento, é sentir que você é capaz, que você tem, né? Então, quando você se sentir enfraquecido, muitas vezes está faltando no seu eu a gratidão, porque o foco está na dor, o foco está nos momentos de raiva, de tristeza, de luto, e aí nós precisamos de resgatar o outro lado que também nos pertence. E assim nós nos sentiremos mais fortalecidos, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E com a gratidão, fica difícil, diante da nossa alegria de viver, a chegada daqueles irmãozinhos que estão numa condição espiritual de mais ódio no coração, né? Porque não tem uma conexão. E assim nós vamos, neste padrão vibratório, nos conectando com pessoas que também estão nesse padrão vibratório. E é maravilhoso quando a gente percebe que a gente irradia paz, amor, porque a gratidão ela é composta de paz, de amor e de alegria. Então, ao invés de você focalizar no que você não tem, na sua dor, na sua fraqueza, na sua doença,
Focalize em algo que você possa agradecer. Não focalize na ingratidão do outro. Focalize na sua gratidão. Sinta a gratidão e deixe que ela transborde em todas as direções da sua vida. Quando a gente fala de gratidão, é impossível não falar de Louise Hay e de tantos outros autores. A Louise Hay, ela fala que a gratidão é uma forma de vida. Ou você vive grato ou não. Então, a gratidão, ela é um dos temas centrais do ensinamento de Louise Hay. E ela fala o seguinte, que uma atitude de gratidão pode converter as dificuldades em oportunidades e os problemas em soluções. A gratidão é uma faculdade espiritual que nos ajuda a ampliar a nossa visão e ultrapassar os nossos limites. Então, essa mensagem de gratidão, junto com ela, vem o otimismo que começa a habitar o nosso coração. A autoconfiança, porque eu percebo que eu estou cercada de muita coisa, eu percebo virtudes e forças que eu havia esquecido que já me pertencem. Eu fico cercada de amor. E eu percebo que o verdadeiro caminho para a felicidade, ele está dentro de nós, esse caminho. E os meus pensamentos criam as minhas realidades. Se eu acredito e desejo ser feliz, eu preciso de agradecer. Porque isso faz com que transmute os meus pensamentos negativos em positivos. As energias só de ausências em presenças, né? E aí, a Louise Hay falava, eu aguardo ansiosa e feliz cada dia. Eu sou grata por cada momento que virá. Então, ela já agradecia o que tinha passado e o que virá, né? O que viria. Então, a Louise falava que o universo gosta de pessoas gratas, porque o universo é muito grato, né? Então, quando você envia para o universo, ele te devolve. Envia para o universo, ele te devolve. Então, existe uma sintonia de gratidão com o universo quando a gente está sendo grato. E a gratidão aumenta a abundância na sua vida. Louise Hay fala isso, Deepak Chopra também, sempre falando que a verdadeira abundância encontra-se na nossa forma de enxergar tudo aquilo que somos brindados durante a nossa existência. E, a partir do momento que nós começamos a enxergar, isso muda o nosso astral, né? Então, cada pensamento que nós temos e cada palavra que nós expressamos estão criando o nosso futuro. Se eu quero um futuro de abundância, de paz, de amor, e se eu estiver cercada de boas pessoas, eu preciso de pensar e falar isso. Jogar essas sementes no universo para que volte em plantas, em colheitas de paz, de amor e de alegria que eu tanto desejo. Expressar a gratidão diminui o nosso pensamento tóxico e nos ajuda a expressar um pensamento positivo, elevado, uma vibração positiva. Então, quando eu expresso isso, eu atraio isso para a minha vida, né? Então, por que a gente não tem o costume de se sentir plenamente à vontade em ser gratos? Por que a gente não minimiza as nossas exigências em torno de nós e dos outros para agradecermos e focarmos naquilo que ainda falta trabalhar, mas reconhecer o que já foi trabalhado, né? E quando a gente fala de gratidão, é porque quando a gente pratica regularmente a gratidão, faz disso uma rotina nas nossas vidas,
A gente experiencia emoções mais positivas, nós nos sentimos mais estimulados para enfrentar algum problema, alguma dificuldade que vem pela frente. Nós dormimos melhor. E outra coisa importante, quando nós estamos gratos, nós expressamos mais compaixão e bondade pelo outro ser humano que nos cerca. E nós construímos um sistema imunológico mais forte. Tudo isso através da gratidão. Quando eu entro num carro que me leva ao trabalho, independente do modelo, da marca, do ano, da cor, agradeço esse carro. Se é um ônibus, agradeço esse transporte coletivo. Se é um ônibus escolar, que às vezes tem um banco duro, agradeço. Lembram-se da minha mãe, que andava mais de uma légua para chegar na escola? Né? Então, é agradecer. Agradecer é independente de olhar os detalhes. Agradecer pelo alimento à mesa, independente de ser a minha comida preferida ou aquela que eu não gosto muito. Agradecer a cama que me espera, o teto e tantas outras coisas maravilhosas. Então eu preciso falar sempre depois, por exemplo, eu agradeço, Senhor, por este momento de estudo e oração nas nossas vidas, na minha vida. E aí eu sempre falo uma frase, se tiver alguma secretária, coloca aí, por favor, no chat ao vivo. Eu expresso infinito amor e gratidão por isso, isso e aquilo. Então a gente começa. Eu expresso infinito amor e gratidão pela minha vida. Eu expresso infinito amor e gratidão pelo meu alimento hoje. Eu expresso infinito amor e gratidão pela existência de todos vocês na minha vida. Eu expresso infinito amor e gratidão aos meus pais que me deram essa vida. E por assim vai. É uma forma linda de expressar a gratidão. E hoje nós sabemos que temos escolhas. E este final de ano nós vencemos tantas coisas. Todos nós aqui somos vencedores. Vencemos uma pandemia no seu estágio mais crítico. Vencemos a Covid. Lidamos com dificuldade, mas estamos aqui encarnados. Aprendemos com muita dificuldade a lidar com alguns lutos, com a perda de pessoas queridas, indo para uma outra dimensão, que na realidade não é perda, é modo de falar, né? Mas com a despedida do até breve, porque sabemos que a morte não existe. Aprendemos a lidar com tantas coisas da tecnologia. Aprendemos a valorizar o abraço de pessoas queridas, o encontro, o cafezinho com as amigas, com os amigos, o passe que recebíamos a qualquer momento que desejássemos e de repente nos vimos privados de receber um passe. Aí nós percebemos que tantas vezes, com dinheiro para viajar, não podíamos viajar para ir de encontro a um filho, um familiar. E percebemos como nós precisamos um dos outros. E agradecemos essa percepção. E percebemos que não precisamos de tanto para poder viver, mas que nós simplificamos a nossa vida material. Quando nós temos olhos para ver e coração e ouvidos para ouvir, nós aprendemos com as dificuldades e saímos mais fortalecidos. E essa força nos deixa felizes, porque é sinal que estamos caminhando nesta evolução. Mas eu já falei muito hoje, né? Eu queria trazer essa ideia da gratidão. E a gratidão é uma forma de vida. E eu convido a vocês, faça de hoje para amanhã, pegue uma folha. Eu fiz esse exercício e foi pedido que eu encontrasse 50 pessoas
desde o dia do meu nascimento, e que eu pudesse colocar o nome ou alguma coisa que eu fosse grato. Aí eu falei, nossa, 50? Será que eu completo 50? Gente, não deu nem para o começo. Quando você pensa lá do dia que você nasceu, né? As suas amigas, né? As experiências, até os namoros que a gente teve, que nos ensinou muita coisa, né? A gratidão por aqueles que nos ensinaram muito, 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 ou achavam que nada, né? Aquela pessoa que percebia que a gente estava com vontade de chupar uma balinha que estava na bombonière, naquela casa que a nossa mãe fazia uma visita e a pessoa oferece, porque a gente não podia pegar, né? Então são tantos momentos, tantas pequenas alegrias, tantas grandes alegrias que nós vivenciamos. A gratidão por termos sobrevivido e estarmos aqui, cada um no seu melhor dia desde que foi criado, porque hoje é o melhor dia, porque hoje somos o melhor que podemos ser, com todos os aprendizados e com todas as escolhas que tivemos. Faça essa experiência da folha de papel, sabe? E agradeça. Você vai ver que é fantástico. Eu fiz essa semana, nesse final de ciclo. Primeiro eu fiz esse dos 50 nomes da minha vida como um todo. Aí eu entusiasmei e fiz uma lista das pessoas que me vinham à cabeça para eu agradecer por este ano. E enviava uma prece, qualquer tipo de vibração de amor, para quem, mesmo sem nem imaginar, foi de fundamental importância na minha vida, para eu estar aqui hoje, em pé, confiante. Faça isso, que você vai ver que o seu novo ano vai começar de uma forma muito, 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 muito especial. Se não for hoje, se estiver apertado, cheio de festas amanhã, faça na primeira semana do ano novo. Comece um 2023 diferente. E vamos colocar a gratidão nas nossas rotinas diárias, na nossa vida, nas nossas manhãs, no nosso trabalho, em todos os momentos. Esse é o recadinho que eu queria dar para vocês. E eu convido a todos neste momento que possam agora, onde estiverem nos seus lares, se tiver a oportunidade de sentar, de deitar, de ficarem confortáveis, já iniciarem uma respiração, inspirando o ar pelo nariz, segurando um pouquinho e soltando, enquanto eu bebo a minha aguinha, para a gente fazer a nossa prece final. Respirando profundamente. Vamos nesse momento, fechando os nossos olhos, agradecendo primeiramente ao nosso Pai Deus, de infinita bondade e amor, que nos deu a oportunidade da vida, de todas as vidas antes desta e de todas as vidas depois desta. A oportunidade de sermos criados à sua imagem e semelhança. Agradecemos a nossa Mãe Santíssima, a José, que trouxeram a esse orbe terrestre esse espírito de primeira grandeza, Jesus Cristo, nosso mestre e nosso guia, nos ensinando a linguagem do amor. Agradecemos a todos que precederam os ensinamentos de Jesus, a todos que depois da sua vinda continuam sendo os divulgadores dos seus ensinamentos e os professores das nossas vidas, como espíritos imortais que somos. Agradecemos essa doutrina bendita que nos explica tantas coisas maravilhosas. Agradecemos
por todos esses autores espirituais, por todas as falanges de luz, de cura, por todas as falanges amorosas que nos auxiliam. Agradecemos pela imortalidade e por sabermos que a morte não existe. Agradecemos por todos os que conviveram conosco, que participam das nossas lembranças nesta vida, neste último ano. Agradecemos a todos aqueles que nem sequer lembramos, mas que se encontram no mundo espiritual, nos esperando, para que nós possamos reencontrar um dia. Agradecemos pela nossa família carnal, pela nossa família espiritual. Agradecemos pelos nossos amigos e por aqueles que nos ensinam a sermos cada vez pessoas melhores. Agradecemos o nosso corpo físico que nesse instante rogamos para que receba um facho de luz, essa luz que vem das mãos de Jesus, envolvendo a todos nós, seus irmãos. E que essa luz possa transmutar todos os pensamentos e energias negativos em positivos. Que possa transformar as nossas mágoas, os nossos medos, as nossas tristezas, os nossos ódios, em gratidão, em amor, em paz, em alegria. E que possa cada célula do nosso corpo receber essa luz, enchendo-se de vitalidade, de saúde, e que nós possamos nos sentirmos mais leves. Agradecemos pelo nosso sistema nervoso, que recebe essa energia, e por permitir o funcionamento tão perfeito da nossa mente. Agradecemos o sistema circulatório, o digestório, o respiratório, o nosso sistema excretor, reprodutor, os nossos órgãos de sentido, o sistema endócrino, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema circulatório, muscular, esquelético. Agradecemos o nosso sistema linfático. Agradecemos por este corpo que habitamos e rogamos que seja pleno de saúde, de paz. Agradecemos pelo nosso espírito que vem a tantas jornadas aprendendo que somos verdadeiramente esse ser espiritual. Agradecemos esse orbe terrestre que nos serve de escola, os nossos lares que nos abrigam das intempéries, que nos acolhem para as relações familiares de aprendizado e de amor. Agradecemos por toda a flora e toda a fauna existente na natureza, pelos astros que compõem o nosso sistema e todos os sistemas do universo. Agradecemos as galáxias. Agradecemos a todos aqueles que em algum momento nos auxiliaram, doando um pouco de si para que existíssemos hoje aqui. Agradecemos por termos tanto a agradecer. Mas, como pedintes que somos, rogamos neste momento que essas nossas energias cheguem até os hospitais,
os orfanatos, as penitenciárias, aos asilos, aos viadutos que abrigam famílias e pessoas, aos nossos irmãos que se encontram morando nas ruas, que cheguem até as casas de recuperação das dependências químicas, que cheguem até aqueles hospitais que acolhem as pessoas com desequilíbrios mentais, que essas vibrações de luz cheguem a todos aqueles que neste momento fazem parte do ciclo dos infortúnios ocultos, que passam fome, sede, frio, que sentem tristezas e que sentem abandonos e que nós nem sequer imaginamos. Que todos os nossos irmãos em Cristo, deste orbe terrestre, encarnados e desencarnados, sejam envolvidos nessa luz de Jesus. E por ora te rogamos, Mestre querido, que o Senhor possa envolver em luz todos aqueles que governam e que já governaram e que governarão o nosso Brasil e todas as nações. Que o Senhor envolva em luz todos os dirigentes das nações que se encontram em guerras, todos aqueles que podem fazer o bem pelo próximo e são omissos. Jesus querido, que o nosso orbe terrestre receba a sua luz e que possamos ter a coragem de fazermos o bem e o melhor para seguirmos adiante neste mundo de regeneração que nos aguarda. Querido Jesus, ampara e protege, ilumina o nosso Brasil nessa transição política. Envolve com muito amor a nossa cidade Brasília, centro do nosso Brasil e todas as cidades do Brasil. Envolve o povo brasileiro com muito amor. E assim, Jesus querido, nós te rogamos por todos aqueles que sentem o vazio da aflição nas suas almas, que possam receber essa luz. E rogamos por todos os nossos irmãos desencarnados, que se encontram em dificuldades no orbe terrestre, para que sejam auxiliados em nome do teu amor. E rogamos que o Senhor Jesus fortaleça todos aqueles espíritos amigos, trabalhadores, que cuidam de nós. Obrigada a todos que nos ajudaram sempre, desde o nosso nascimento até os dias de hoje. E nesse instante, sabendo que o nosso lar, que cada lar recebe a luz, que pensemos cada um naquelas pessoas que necessitam das nossas orações. E assim rogamos por elas, Jesus. Rogamos pelos nossos familiares, amigos, pelas pessoas que se encontram próximas do desencarne, que sejam recebidas com muito amor. E por aqueles espíritos que estão próximos do renascimento, que encontram-se nos ventres de suas mamães, que sejam embalados com muito amor. E assim, nós rogamos neste momento
para que nós nos sintamos fortalecidos e que, como se fizéssemos uma linda corrente dando as mãos com todos aqueles que trabalham para Jesus, pudéssemos fazer um grande círculo envolvendo nossa terra querida. Visualizando essa luz, nós visualizamos agora o nosso peito, que se ilumina e que joga para o universo toda a gratidão e toda a luz necessária. E muito agradecidos, visualizando Jesus com seu bondoso e maravilhoso olhar, estendendo os seus braços amigos sobre nós. Nós finalizamos este último estudo e oração do ano e agradecemos esta oportunidade. Agradecemos por estarmos juntos aqui, na nossa família Estudo e Oração. Obrigada, Pai querido. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos os presentes encarnados e desencarnados. Que assim seja. Feliz 2023 para todos, que nós possamos fazer deste 2023 um ano especial, de muitos aprendizados, de muitas vitórias, de muitas luzes, muita paz, muito amor, muita gratidão. Receba o meu abraço fraterno, que tenhamos todos uma passagem de ano de muita harmonia e paz. E se Deus quiser, na próxima segunda, dia 2 de janeiro, às 20 horas estaremos aqui para mais uma reflexão no nosso estudo e oração. Deus nos abençoe. Uma boa noite, um feliz final de semana e um maravilhoso 2023 para todos nós.